Nesse segundo vídeo, após construída a geometria do espaço ocupado pelo fluido, a gente vai contemplar agora a realização efetiva da simulação no CFD e também como é que a gente obtém alguns resultados para a gente fazer uma análise do escoamento. Olha lá, no vídeo passado a gente conseguiu montar a geometria, né, do espaço a ser preenchido pelo fluido nessa aplicação aqui de uma placa de orifício, né, uma tubulação para... A função aqui não é medir a vazão, mas é verificar a perda de carga, ok? Então nós vamos agora pegar aquela geometria que nós construímos no Inventor e já fazer direto a simulação no CFD da Autodesk. Então vamos começar aqui inicializando o Inventor. Ele está abrindo aí. Nós verificamos que estamos no mesmo projeto, né, CFD, placa de orifício, que nós criamos no vídeo anterior. Então aqui eu vou abrir a partir daqui, só tem uma peça salva. Eu fiz o volume a ser preenchido pelo fluido, ele tinha um diâmetro interno da tubulação de 28 milímetros e o diâmetro do orifício de 8 milímetros. Então eu vou abrir aqui, só temos ele mesmo, vamos abri-lo. E você tendo o CFD da Autodesk instalado no seu computador, já vai aparecer aqui essa opção Simulation nesse menu horizontal aqui. Vamos clicar aqui e aí nós vamos ativar a nossa simulação aqui nessa opção aqui, Active Model. E aí ele vai chamar o CFD do Inventor, né? E aqui nós vamos, aqui ó, o nome da nossa peça, o projeto número 1, cenário 1, tá? Nós vamos lançar aqui então a nossa simulação. Então ele já carregou o nosso volume aí do fluido, né? Aquelas dicas de movimentação que eu falei no final do vídeo anterior valem aqui, tá certo? Então eu vou colocar aqui essa vista lateral e vou dar uma girada aqui para a gente ficar numa posição mais cômoda de visualizar o nosso volume, tá certo? Então a tomada de pressão aqui mais afastada está indicando que o fluido vai nessa direção aqui, da esquerda para a direita, não é isso? Aqui a tomada de pressão, a montante, ela fica mais afastada do orifício. Então, ó, essa lista de componentes aqui vai seguir um pouco para nós nos guiarmos, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer, para não se esquecer de fazer isso, a gente observa aqui que a geometria está em centímetros, né? Botão direito, nós vamos aqui mudar para milímetro. Por que temos que fazer isso? Porque toda a nossa peça foi construída em milímetro lá no Inventor, não é isso? E aqui seguindo, ó, material, ainda não está assinalado, né? Para esse volume aqui. Vou clicar aqui com o botão direito e na opção Edit, aqui permanece fluido, mas eu vou clicar aqui para definir o nosso fluido como água. E aí nós aplicamos, já definimos o fluido que vai preencher esse volume, que vai ser a água, não é isso? Aí aqui nós estamos em materiais, vamos passar aqui para condições de contorno, não é isso? As condições de contorno são informações que você tem que mandar para ele poder fazer a simulação. Então, uma superfície importante para a gente oferecer alguma informação da condição de contorno é essa superfície aqui. Eu cliquei, né? Então vou pedir aqui a opção Edit. Ele já está me dando a opção de eu entrar com a velocidade, né? Eu vou aceitar essa oferta dele. Aqui eu vou, só por questão de coerência, eu vou botar milímetro por segundo, tá? Se eu quisesse inverter o sentido do escoamento, eu viria aqui em Reverse Normal,
ele botaria a velocidade saindo, mas eu quero que ela vá nesse sentido mesmo. Cliquei novamente, ela corrigiu, né? E aqui eu vou colocar o valor da velocidade, né? Então, vamos voltar aqui ao nosso. Então, a vazão era de 1,56 metros cúbicos por hora, dividimos por 3.600 para ficar por segundo, dividimos pela área para achar a velocidade, deu 704 milímetros por segundo, né? Vamos voltar lá, e aqui às vezes ele fica nesse transparente, é só você botar o mouse aqui em cima que ele volta. Aqui a gente vai digitar 704 milímetros por segundo, né? E aí nós vamos aplicar. Então, ó, observe que essa condição de contorno aqui, ele passa uma faixazinha dizendo que a informação já foi fornecida, né? Uma outra superfície que a gente tem que colocar a nossa informação de contorno, né? Condição de contorno, é essa aqui que ele definiu como superfície 7. Cliquei com o botão esquerdo mesmo, ó, Edit. Aqui eu não vou colocar mais velocidade, eu vou colocar pressão, tá certo? Pressão. Né? Regime permanente em Pascal. A pressão manométrica, resta só a gente ver o valor dela aqui, né? 390 kPa ali no final, não é isso? Então, 390 mil Pascal. Aplica. Tem mais duas superfícies aqui que eu acho interessante a gente colocar alguma informação, tá? Que são essas duas aqui. Então aqui nós temos uma superfície e vamos editar e vamos colocar a velocidade aqui igual a 0, porque o fluido vai estar parado aí nessa tomada de pressão, tá certo? Vamos aplicar aqui. Aqui a condição não está muito boa de visualização, tá? E aí nós vamos botar a velocidade 0. Então a informação foi fornecida. Para cá também, editar. Está aqui milímetros por segundo, né? Só por questão de coerência, 0. Aplicar também. Você observe que nessa lista ele vai editando aqui as modificações que nós fizemos, né? Então, ó, na superfície 1 e 10, a velocidade 0. Naquela primeira superfície lá de entrada 2, 704 milímetros por segundo. E na superfície de saída, 390 kPa. Então, foram fornecidas aí as informações, né, necessárias. Ok? Dá uma giradinha de novo. E aí nós já conseguimos colocar todas as informações necessárias e vamos agora pedir para ele dimensionar a malha, né? O mesh sizing aqui. Nessa primeira oportunidade a gente vai deixar tudo no auto size. Então, cliquei aqui, ele já definiu a malha que ele vai trabalhar. Essa malha, ela define os elementos de volume que vão ficar aí no interior, onde ele vai fazer as interações, resolvendo a equação de Navier-Stokes para ele nos dar aí o resultado, né? Então agora a gente já pode pedir para ele resolver, tá certo? Aqui a gente não muda nada. A física aqui, o escoamento é incompressível e tal. E aí então a gente pode pedir para ele rodar sem interações aí. Então resolvendo aí sem interações, né? Ele vai começar a sua resolução aí. Está mostrando aí o gráfico de convergência, tá? Essa convergência, à medida que ele vai interagindo, essas retas, essas curvas aqui coloridas, elas tendem a ficar na horizontal, quando elas estão convergindo. E cada cor dessa diz respeito a uma dessas variáveis aqui, citadas desse lado. Ok? Então vai levar um certo tempo aí para ele, uns 5 minutos para ele fazer esse cálculo. Eu vou interromper o vídeo para voltar quando ele tiver concluído. Bom, a análise foi concluída aqui com sucesso, ok? Então nós podemos agora tentar visualizar os resultados.
Para isso, a gente está aqui já nessa guia de resultados, né? Nós vamos escolher aqui essa opção de planos, tá certo? Planos, e vamos adicionar um plano que a gente vai tentar visualizar, ok? Se eu não me engano, esse plano aqui, ele está na horizontal. A gente está vendo um plano aqui na horizontal, certo? Vamos então aqui editar essa visualização. Nós vamos vir para cá, vamos fazer uma rotação aí no nosso, em torno do eixo Z, tá certo? Então aqui o eixo de rotação, a gente não vai rotacionar em Y, colocamos 0. Vamos rotacionar em relação a Z, colocamos 1, ok? Então, menos 90 graus, vamos editar aqui, menos 90 graus. E aí vamos clicar aqui para ele vir para a posição de menos 90. E agora a gente já está visualizando, na condição ideal aqui, o nosso resultado gráfico aí da simulação, ok? Então, esse eixozinho aqui atrapalha a visualização, a gente pode movimentá-lo. Esse eixo da origem, a gente pode vir aqui nessa opção View e retirar esse eixo do meio aqui. Ele vai retirar aquele eixo lá, tá certo? Então, nós estamos vendo aqui o resultado gráfico da variação da velocidade ao longo do escoamento, tá certo? Então, ele tem a velocidade 0, que vai estar aqui parado nessas tomadas de pressão, não é isso? E aí ela vai aumentando, chega até 11 metros por segundo em algum ponto vermelho aqui, tá certo? Ok? Então o que é que eu tenho feito para ficar guardando esses dados das simulações que eu estou trabalhando aqui, tá certo? Eu abro aqui no PowerPoint, eu abro um novo arquivo, uma apresentação em branco, e aí aqui eu vou colocando os meus resultados, tá certo? Então aqui, com a ferramenta de captura, né, eu aperto aqui na Print Screen, e aí eu capturo essa imagem aqui, e eu já colo no meu PowerPoint, e vou aqui dimensionando para ir guardando as informações, tá certo? Ele tem todo um esquema aí de você salvar o negócio, mas eu não estudei muito isso, eu estou utilizando esse artifício aqui, enquanto não domino essa parte de ficar arquivando essas visões, tá? Então aqui a gente tem o escoamento desse primeiro teste que a gente está fazendo, né? Vamos voltar aqui. Aí seria bom também a gente afastar um pouco aqui, a gente trabalhar com os dados que a gente lançou aqui, tá certo? Então, novamente, ó, aqui a tecla Print Screen, aciona a ferramenta de captura, condições de contorno aqui, eu vou salvar os dados que eu informei para o programa realizar a interação, não é isso? Então, já posso colar aqui, ó. Isso aqui seria os dados que eu utilizei, né? Superfície 1 e 10 aqui, eu botei velocidade 0. Na superfície 2, que é aqui na entrada, eu botei velocidade 704 milímetros por segundo. E na pressão aqui na superfície 7 de saída, 390 kPa. Ok? Então, a gente pode também explorar aqui mais dados dessa imagem, né? Nós vemos aqui nesse gráfico XY, e aí nós vamos adicionar pontos que ele vai fazer o gráfico da variação da propriedade que a gente está estudando entre esses dois pontos aqui, por exemplo. Ok? Se eu pedir para ele plotar, ele vai me dar o resumo do que aconteceu com a velocidade quando eu percorri essa linha de corrente aqui. Ok? Então aqui de novo, ó, eu ativo a ferramenta de captura e armazeno aqui até 400, que é o que me interessa, já no meu, né, colar aqui de novo, e assim eu vou
armazenando as informações, tá certo? Então, beleza. Vamos voltar aqui para o... Então, acho que a gente já explorou tudo que tinha de explorar nessa parte da velocidade, né? Magnitude da velocidade. Ok? A gente tem aqui a velocidade. Aqui foi informada 704 aqui na entrada, como lei da continuidade, né? Ela tem que ser igual aqui, né? Então ele vem, dá essa subida todinha aqui, quando ele tem que acelerar para passar no orifício, e depois ela vem decaindo para chegar na mesma velocidade. Ok? Então vamos lá. Vamos avaliar agora, em vez da velocidade, vamos avaliar a pressão. Pressão estática. Ok? Aqui a escala que está valendo é essa aqui. Certo? Então, por exemplo, podemos, né, medir a pressão da mesma forma que a gente fez para a velocidade, né? Adicionar pontos daqui para cá e aí plotar. A gente vê aqui, identifica a queda de pressão que aconteceu, tá certo? Então, ó, aqui 390, né, como foi informado lá, e a pressão na entrada teria que ser uns 465, quase 470, não é isso? Então vamos novamente a print screen, ou aqui deu zebra porque coloco o mouse aqui para ficar destacando aí a imagem, print screen, e agora a gente seleciona, tem até 400 para a gente guardar também essa informação aqui, tá certo? Colar aqui no PowerPoint, aqui a de pressão, né? Certo? A de pressão que me deu esses dados aí, tá certo? Deixa eu ver mais uma coisa aqui, voltar para lá, né? Fechar aqui e gravar essa imagem aí também para guardar quando a gente precisar de rever o que a gente fez, tá certo? Colar aqui, que a gente pode diminuir e colocar aqui, tá certo? Então aqui a gente tem o ΔP, depois a gente faz a conta aí, tá certo? E assim eu vou armazenando as minhas informações, tá certo? Então vamos voltar aqui para o simulador, ok? E aí, como eu já defini todas as geometrias aqui, eu posso querer fazer uma outra simulação, mudando alguma coisa aqui, tá certo? Então aqui, ó, em vez de... eu vou inverter aqui, tá certo? Eu vou botar a pressão que tem aqui na entrada e colocar a velocidade na saída, certo? Então eu vou remover isso aqui e vou remover isso aqui, ok? E aí eu vou aqui então informar a pressão, né? Fazer a coisa invertida agora. Pressão que foi que a gente tem que vir aqui 450 kilopascal, tá certo? Eu vou botar 470, como se fosse aqui na entrada. Depois eu explico por quê. Então, pressão manométrica 470 kilopascal. Ok? Vou aplicar aqui, informação dada. Aqui a gente vem e agora eu quero velocidade mesmo, questão de coerência, milímetros por segundo, aqui 704. Eu inverti aí as informações, ok? E aqui tudo correto já, né? O mesh já está feito, eu posso pedir para ele resolver novamente. E aí eu só vou ter o cuidado aqui dele recomeçar a partir do zero. Continuar do zero, tá certo? Resolver mais 100. Ele dá essa alerta aqui, a gente aceita. E aí ele vai refazer toda a nossa conta, tá certo? E aqui a gente já pode... não sei, aqui tá meio estranho, né? Aqui a gente não está no plano, tá? No plano
a gente vai ver aqui a evolução, né, de como acontece a simulação aqui. Seria uma animação da simulação, né? À medida que ele vai iterando aí, ele vai modificando a imagem lá no nosso... Só que eu acho que eu cometi um erro aqui, e eu acho que na hora de eu botar a velocidade eu não inverti o sinal. Acho que ele agora vai fazer no sentido inverso. Mas de qualquer forma, vai ser uma experiência, né? Vou interromper o vídeo aqui até ele fazer a conta, tá? Confirmando a suspeita, né? O escoamento agora foi no sentido inverso, tá certo? Mas não perdemos nada. Vamos só verificar aqui, né? A mesma... Vamos fazer aqui então, pegar esses pontos aqui. Um aqui e o outro aqui. Peguei errado já. Cancela. Ponto aqui. E o outro ponto aqui. Plotar. Mesma coisa, né? Ele vem, acelera e depois ele diminui para a mesma velocidade. Ok? Então, a técnica da simulação já foi apresentada, né? Eu gostaria agora de mostrar alguns resultados, né, que eu consegui aqui fazer em diversas simulações para enriquecer aqui o resultado do nosso vídeo. Então essa aqui, ó, eu informei velocidade zero aqui, né, conforme já visto. A pressão aqui na superfície 2 informada foi 470 Pascal. E a velocidade eu informei aqui, nessa direção saindo, né, nesse sentido, 704 milímetros por segundo. E aí, a velocidade aqui, né, se comportou direitinho, né, 704 por aqui, voltou nela. E na diferença de pressão, eu observei que a queda de pressão através do orifício foi de 75 kPa, tá certo? E aí eu cheguei a medir também a pressão aqui na tomada de pressão, a montante e a jusante. Como é que eu fiz isso? Da mesma forma que eu calculo, colocando um ponto aqui e outro aqui, para ele me dar o resultado de toda a trajetória, eu coloquei um pontinho aqui e outro bem juntinho, e aí varia pouquíssimo, você tem a pressão naquele ponto onde você botou os dois juntinhos, tá certo? Então, aqui eu inverti realmente aqui os dados, né? Como eu tentei fazer no vídeo, anteriormente aí no vídeo, 704 entrando para lá e pressão de 390 kPa aqui na saída, ok? E aqui os resultados, consegui copiar a pressão nas tomadas de pressão e também a queda de pressão foi de 76 kPa. Então, eu passei a verificar o seguinte, ó. Eu continuando com a mesma velocidade, 704 milímetros por segundo, mudei aqui a pressão na saída, 200 kPa, aqui na saída, e aí eu observo que a queda de pressão, 75 kPa. Agora, velocidade é a mesma, 704, a pressão aqui na saída, 100, mesma queda de pressão. Isso com a velocidade de 0,7 metros por segundo. Depois eu mudei para a velocidade de 1,5 metros por segundo. E aí eu coloquei aqui na saída 200 Pascal, a queda de pressão 353 kPa. Mudei para 100 kPa aqui na saída, permaneceu a mesma queda de pressão. E mudei para 500 Pascal aqui na saída, permaneceu a mesma queda de pressão. Claro que ele sobe, ele precisa de uma pressão maior na entrada para dar essa geometria que a gente informou aqui, né? Então, expandindo mais isso aqui, eu acho que dá para a gente chegar à conclusão que a velocidade através do tubo, né? Ou a vazão através do tubo e o diâmetro do orifício são quem definem a queda de pressão na placa, certo? Mas isso aí já é uma dica que é um bom resultado para a gente avaliar, né? Vamos expandir esses estudos para a gente confirmar isso daí. E aí a questão
da cavitação, né? É possível a gente verificar se pode haver cavitação a partir dessa simulação. Aí eu exagerei aqui na velocidade, não exagerei nem tanto, mas botei aqui 3 metros por segundo na entrada e na saída aqui uma pressão de 100 kPa. E aí ele me deu uma pressão aqui na parte anterior, bem alta, né? Um tubo de PVC não vai aguentar isso, tem que ser um tubo de aço, 1,6 megapascal, né? E uma queda de pressão gigantesca aqui, chegando bem próximo do zero, tá certo? E depois dando uma recuperada aqui, ok? Então, ó, eu dei um zoom bem elevado ali, né? E aí eu coloquei 2 pontinhos aqui, bem pertinho um do outro, para saber a pressão exatamente aqui no ponto onde o escoamento descola da tubulação, né? Que é essa zona de baixa pressão aqui. Então a gente observa aqui, ó, que no gráfico baixou de menos 98 mil, menos 98 kPa, né? Isso aqui com certeza você vai atingir a pressão de vapor da água e nessa região aqui você vai ter a formação de bolhas de vapor de água, né? Então aqui você tem um ponto pode gerar a formação de bolhas, ok? E dessa forma a gente encerra aí essa maratona de simulações de CFD, né, para a placa de orifício. A gente nunca para, né? Vem mais por aí. Grande abraço.